Oi meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Guilherme e eu te ajudo a investir o seu dinheiro melhor. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, eu vou explicar pra vocês como vocês vão conseguir ter uma renda de R$ 400 por mês com fundos imobiliários, né? Quanto dinheiro você precisa investir, quais são as melhores estratégias ali pra você conseguir ter uma renda maior e como você pode alcançar esse objetivo o mais rápido possível. Então fica até o final comigo nesse vídeo que você vai sair daqui aprendendo tudo e eu ainda vou te dar de bônus uma planilha para você calcular todos os seus investimentos sem precisar ficar quebrando a cabeça, multiplicando o rendimento e tudo mais. É só colocar o nome do seu fundo lá que ela já vai te dar tudo certinho quanto dinheiro você precisa. Fechou? Bora lá então falar sobre fundos imobiliários. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que comentar, né? Se você já é do meu canal, provavelmente você já conhece o que é um fundo imobiliário. Mas se você ainda não conhece, eu vou te explicar aqui para você entender direitinho de onde que vem esse investimento e como que você pode lucrar com ele. Bom, basicamente fundo imobiliário é um pedacinho de imóvel que você compra lá na bolsa de valores e que te rende um aluguel todo mês. Esses pedacinhos de imóveis que você compra lá são de imóveis físicos e que são localizados aí em diversas regiões aí do nosso Brasil. Tem fundo imobiliário com imóveis em São Paulo, Minas Gerais, com imóveis em vários estados diferentes. Então vai depender do fundo, mas esses imóveis são físicos e são imóveis que realmente existem, sabe? Então você está comprando de verdade um pedacinho ali de um shopping ou um pedacinho de um galpão. Como a maioria desses imóveis geralmente é alugado, né? E os fundos eles têm esse objetivo de ter imóveis alugados rendendo dinheiro mensalmente. O valor dos aluguéis desses imóveis que são pagos ali para os gestores do fundo, eles são distribuídos para todo mundo que é cotista daquele fundo, né? Que tem um pedacinho daquele imóvel. Então todo mês, quando as pessoas que estão usando aquele imóvel pagam um aluguel para o fundo distribui aquele aluguel para todo mundo que é cotista daquele fundo e aí, consequentemente, você tem ali o seu rendimento mensal. Todo fundo imobiliário que é negociado na bolsa de valores, né, eles têm ali no finalzinho do código deles o número 11. Então, quando você for negociar um fundo imobiliário, ele sempre vai ter o 11 ali atrás, como XPLG11, VISC11, HGLG11, KNR11. Nunca vai ter um fundo imobiliário com código 3 ou 4. Se tiver código 3 ou 4, não é fundo, é ação ou algum outro tipo de ativo. Então, sempre que vocês forem negociar, tem um códigozinho ali com final 11. E aí, sobre esses rendimentos dos fundos imobiliários que você ganha ali todo mês, eles são isentos de imposto de renda, então você não precisa de pagar nenhum imposto de renda para o governo. Pode ficar tranquilo que o valor dele cai na sua conta e é só você que vai usufruir daquilo, não vai ter ali nenhum desconto a mais. E o bom de você comprar um fundo imobiliário é que toda vez que você compra, você pode vender ele quando você quiser, né? Não é igual um imóvel, por exemplo, que você tem que comprar e achar um comprador. Com um fundo não, comprou um fundo, não quer mais ter aquele imóvel, é só pegar, vender ele ali na bolsa rapidinho no mesmo dia no horário comercial. É muito mais líquido, né, de você utilizar o seu dinheiro e de você mandar ele para fora caso você não queira mais. E da mesma forma, né, que você pode vender ele quando você quiser, o dia que você quiser, desde que seja ali horário comercial, você também pode comprar quando você quiser. E quando você compra um fundo imobiliário, você não cria ali nenhuma obrigação com a bolsa de ter que investir todo mês ou de ter que investir alguma quantia específica. Não, você pode investir quando você quiser e a quantidade de fundos que você quiser, né? O valor mínimo ali é o valor do fundo. Então é um investimento bem tranquilo e bem simples para quem tem pouco dinheiro e quer ter um rendimento ali mensal, porque dá para investir pouco e dá para tirar o dinheiro quando você quiser. Basicamente é isso então, esses são os fundos imobiliários, né? Bem tranquilinho e bem fácil de entender o que é. Se você não gostava dos fundos imobiliários, agora é a sua hora de você gostar deles, que ó, vou te falar que é um dos meus investimentos favoritos, viu? E agora que eu já expliquei para vocês, né, o que é um fundo imobiliário e quais são as características principais dele, vamos começar a falar agora sobre como ter uma renda ali, né, de R$ 400 por mês ou até um pouquinho mais ou até um pouquinho menos, vai depender aí do que você quiser. E a primeira coisa que vocês têm que entender para ter uma renda de R$ 400 para o fundo imobiliário é que como os fundos imobiliários eles dão ali um rendimentozinho pequenininho todo mês, para você chegar em um valor de determinada renda, você tem que comprar uma quantidade específica de fundos, né, a fim de que quando der os rendimentos daquele fundo, o total dos rendimentos eles somem ali a quantia que você quer receber por mês. E aí, vamos falar um pouquinho dessa quantia e de alguns tipos de fundos. Porque assim, quando a gente vai comprar um fundo imobiliário para começar a ter uma renda mensal ali na nossa conta na bolsa de valores, né, a gente se vê com um monte de opções de fundos imobiliários na bolsa de valores, porque existem diversos tipos de imóveis e consequentemente vários fundos que investem em imóveis diferentes. Como por exemplo as variações, né, de fundos imobiliários de shoppings, de fundos imobiliários de galpões logísticos, de lares corporativos, que são fundos que investem, por exemplo, em shoppings, né, como é o caso dos fundos de shoppings, nos de galpões logísticos que investem em galpões e nos de lajes corporativas investem em lajes, em prédios, né, para alugar para empresas e tudo mais, para escritórios corporativos.
corporativos. Como a gente tem diversos tipos de fundos diferentes, né, que investem em imóveis diferentes, quando você for comprar o seu fundo imobiliário lá na Bolsa de Valores para ter uma renda ali mensal todo mês, você tem que entender qual que é o setor daquele fundo para saber se você acredita naquele setor. Porque não adianta nada você comprar um fundo de shopping e não acreditar que os shoppings vão continuar gerando renda, porque futuro é só tecnologia e ninguém vai querer sair mais. Da mesma forma com o home office, né? Se você acreditar, por exemplo, que não vai ter mais escritório, vai ser tudo home office, não faz muito sentido você investir em fundos de lajes corporativos, porque se você não acredita nisso, por que você vai investir num negócio que você acha que não vai dar retorno a longo prazo? Então você tem que entender o setor que você está investindo e identificar se você acredita ou não naquele setor. Se você acredita que os setores de shopping sempre vão dar lucro porque as pessoas adoram ir ao shopping e você não vê o porquê das pessoas um dia pararem de ir ao shopping, é uma ótima ideia você investir nos de shopping, já que você acredita naquele setor e, na sua opinião, ele tende a trazer retornos no longo prazo. Então vocês têm que ter muito essa ideia na hora que vocês forem investir, só para evitar depois de uns anos pensar assim, nossa, por que eu investi nisso, sendo que estava acabando já, não fazia tanto sentido na época. Eu, particularmente, Guilherme, os dois setores que eu enxergo mais potencial quando eu vou comprar um fundo imobiliário são os setores de galpões logísticos e os de shoppings, porque eu adoro ir ao shopping, eu não vejo por que as pessoas iriam parar de ir ao shopping, né, por mais que tenha ali compras online, é sempre legal ir ao shopping para comer as coisas, enfim. Então eu acredito no potencial dos shoppings, e o de galpões logísticos eu gosto muito também porque ele armazena as mercadorias que a gente compra online. E como o futuro, né, é comprar online e todo mundo adora pedir online, a gente sempre vai precisar de galpões para armazenar ali as mercadorias que a gente vai comprar. Então por isso que eu gosto muito de galpões logísticos também e eu enxergo potencial neles. Mas isso é muito uma decisão pessoal e você tem que pensar com base na sua vivência e no que você acha que é certo, para depois evitar peso na consciência de ter escutado alguém e não levado em conta a sua própria opinião. E aí, né, outro ponto que eu quero falar com vocês também é que, como todos os fundos têm diversos setores diferentes, né, shoppings, galpões logísticos, enfim, várias formas de ganhar dinheiro diferentes, é muito legal que você não tenha um setor só, que você diversifique também entre alguns setores que você acredite, porque se acontecer de um setor dar problema, né, como o caso o setor de shoppings deu problema agora com a pandemia que parou de ganhar dinheiro, você ainda tem outros setores que vão continuar te gerando retorno à medida que esse está parado até ele se recuperar. Então, quando você estiver também selecionando os fundos para ter uma renda mensal ali todo mês, se atente a pegar fundos também de setores diferentes para diversificar a sua carteira e diminuir os riscos ali de ficar exposto a um setor só. Fechou? Então, basicamente era isso, eram essas dicas que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Se vocês quiserem aprender mais algum conhecimento técnico, que não é muito o objetivo desse vídeo sobre fundos imobiliários, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é um link aqui do canal mesmo, que é um vídeo que eu expliquei todos os indicadores de fundos imobiliários. Então, vocês podem ir lá assistir, porque lá tem tudo sobre fundo imobiliário muito bem explicado, e aí pode te ajudar se você ainda está começando a analisar fundos imobiliários. E agora vamos começar a fazer as contas então de quanto a gente precisa ter investido em fundos imobiliários para ter a nossa tão esperada renda mensal, né, de R$400 por mês. E para isso eu vou usar o meu computador e uma planilha que eu montei no Excel, que eu vou deixar disponível aqui para vocês utilizarem também. Ela facilita muito o trabalho, vocês vão ver como é que é muito mais legal calcular por ela. Bom, então aqui eu tô com o meu computador aberto e o site que eu sempre uso para tudo que eu vou fazer é o site do Funds Explorer, porque eu gosto muito da plataforma e eu acho que é muito fácil de utilizar ele. Então, abrindo aqui o Funds Explorer, eu sempre venho aqui na parte de ferramentas e no ranking de FIs, porque ele me mostra uma lista com todos os fundos imobiliários disponíveis atualmente no mercado e com todas as características desses fundos imobiliários. Então, subindo aqui para cima, ó, ele tem aqui os nomes, né, dos fundos imobiliários. Aqui ele tem o setor, a gente pode até filtrar pelo setor, o preço do fundo, a liquidez, enfim, todos os indicadores que você pode usar para estar analisando e escolhendo o melhor fundo imobiliário para você. E aí, né, para a gente saber o quanto que um fundo imobiliário está pagando mensalmente, o indicador que a gente olha é o Dividend Yield, que é esse daqui, ó, esse da setinha aqui. O que acontece? O Dividend Yield, ele te fala a porcentagem de rendimento que aquele fundo está pagando com base no valor daquele fundo. Então, se um fundo, por exemplo, hoje está valendo R$100 e está pagando R$1, o dividend yield dele é de 1%, porque R$1 corresponde a 1% de R$100, que é o valor dele. E aí o que acontece? Quando a gente for olhar os dividend yields aqui no site, né, o nosso objetivo sempre vai ser pegar o maior dividend yield possível, porque a gente quer os fundos que paguem mais e que valem ali o menor preço, né, porque aí o nosso dinheiro vai estar rendendo mais, porque quanto menos a gente pagar e mais a gente receber, melhor pra gente. Então, a gente vai procurar aqui fundos que tenham um dividend yield bom, mas que não tenham os outros indicadores ruins,
né? Mas aí analisar os outros vocês aprendem no outro vídeo. E aí eu não vou ficar olhando vários aqui, porque tem muito fundo e não vou ficar muito tempo aqui olhando. Então eu já vou para um setor aqui que eu gosto muito, que é o setor de logística, e já vou pescar uns fundos aqui que tem um dividend yield bom para eu explicar para vocês como calcular tudo certinho. E um fundo que tem um dividend yield bom que eu gosto também é o XPLG, que é um fundo de galpões logísticos. O dividend yield do XPLG hoje está 0,56%, ok? Esse daqui. E ele está mais ou menos na média dos outros FIs de logística. Isso é muito legal falar para vocês. Quando vocês forem comparar um dividend yield, né, para ver o quanto que aquele fundo está pagando, comparem sempre com fundos do mesmo setor, porque aí eles vão ter a mesma forma de ganhar dinheiro. Se você estiver comparando fundos de setores diferentes, aí vai variar mais, porque são formas diferentes de lucrar. E aí, né, se eu clicar aqui no XPLG11, eu vou abrir toda a janela dele, o site vai me falar todas as características. Eu só vou verificar um negócio aqui embaixo, ó, que vai ser a frequência de dividendos dele, porque quando a gente vai comprar um fundo imobiliário, o ideal é que aquele fundo ele pague mais ou menos o mesmo valor todo mês, porque não adianta nada eu comprar um fundo que no último mês pagou, sei lá, R$2, mas nos outros 6 meses para trás ele pagou 20 centavos. Então aqui embaixo ó, a gente vem nesse gráfico, que é um gráfico que mostra a constância de dividendos. O ideal é que seja basicamente sempre o mesmo valor. E aí isso a gente vê muito aqui no XPLG11, ó. Ele paga mais ou menos 0,57, 58, 60, 58, 59, 60, 61, 62. É um valor mais ou menos igual ao longo dos meses, e isso é muito bom, que me dá uma previsibilidade, né? Já que se o fundo pagou os mesmos valores desde 2018, é muito provável que ele continue me pagando nos próximos anos. Então, beleza. Já entendi aqui quanto que esse fundo está pagando. É um dividend yield aqui de mais ou menos 0,58, 0,54. Dá em média, traduzindo para reais, 62 centavos, 61. Então, eu vou abrir na planilha que eu criei para mostrar para vocês como calcular. E é esse quadradinho bem simples aqui, pessoal. Aí aqui no fundo, ó, eu vou colocar o nome do fundo imobiliário que eu quero calcular o quanto que eu preciso, né, para ganhar R$400 por mês. Então, vou colocar aqui XPLG11, que é o fundo que eu tô olhando, né? E aí no rendimento, XPLG11 está dando hoje, vamos pegar uma média mais aqui embaixo, ó, porque esse daqui foi bem em cima, vamos pegar nessa linha mais de média aqui, ó. Vou pegar aqui 0,51 para ser uma estatística mais abaixo, sabe? E aí 0,51, e aqui ele me pergunta, ó, o valor da renda mensal desejada, ou seja, o quanto eu quero ganhar mensalmente investindo nesse fundo. E aí aqui eu vou colocar R$400. Dei um Enter, fechou. Aqui ele já me diz ó, o quanto que eu preciso ter investido em XPLG11 para ganhar uma renda mensal de R$400. Bem fácil calcular, né? E o valor aqui, né, R$78.431,37. Caso eu quisesse ganhar, por exemplo, R$1.000, eu precisaria de 196.078. Ao mesmo tempo que se eu quisesse ganhar 150, eu precisaria de 29.411. E aí aqui vocês podem estar calculando os valores que vocês quiserem para chegar na renda mensal desejada de vocês. E tem um plus, né, que eu quero dar para vocês aqui agora, que é o plus de investir em vários fundos imobiliários. Porque como eu disse para vocês que tem que diversificar e investir em vários fundos diferentes, não faz sentido você calcular só com XPLG11, sendo que tem outros fundos que rendem porcentagens diferentes, né? Como que você vai calcular ali quanto você precisa ter em cada fundo para ganhar, sei lá, R$400 por mês? E aí é isso que eu vou mostrar para vocês agora, como que vocês podem fazer. Então, vem aqui no site do Funds Explorer e escolhe mais alguns fundos que você quer investir e que você quer ter na sua carteira. Vou vir aqui em ferramentas, ranking de FIs. Vou pegar alguns que eu já conheço aqui, que são fundos bons na minha humilde opinião. Vou de BTLG11, peraí, deixa eu abrir uma nova aba aqui. IRDM11, que é um fundo de títulos, vou abrir uma nova aba também. Vou de VISC11, que é um fundo de shoppings. Também no último fundo de papel aqui no MXRF11. Vamos começar com o BTLG11 então, pra gente colocar na nossa planilha. Aqui ó, o BTLG11 é outro também que dá mais ou menos os mesmos rendimentos mensais. A média de dividend yield dele, ó, tá muito junto aqui nessa linha, né, que tá dando mais ou menos aqui, embaixo aqui, 61%. Então, vamos colocar aqui na planilha. Vamos de IRDM11, que aqui está dando numa média aqui de 0,82%. Vamos de VISC11 agora. Aqui, ó, VISC11 é um fundo de shopping. E durante a pandemia aconteceu isso aqui com ele, ó. Ele dava sempre os mesmos rendimentos, só que aí veio a pandemia e, ó, um rendimento que era de mais ou menos 63 centavos, caiu aqui para 15 centavos, né? Chegou a reduzir muito. Então, por isso que vocês têm que diversificar, porque se acontecer umas pandemias nesses casos aqui, ó, vocês não têm a renda tão comprometida, vocês vão ter outros fundos para compensar esse que caiu. Então, a média aqui, né, agora que tá voltando, vou colocar esse último aqui, que é o de 0,45%.
1%, que na minha opinião eu acho que ele tende a ficar nesse valor. Depois do VISC11 vamos no GGRC11, que está pagando uma média aqui de 0,58%. Por último, nosso MXRF11, né? 0,68%. MXRF11, aqui 0,68%. Beleza. E aí, né, pra gente ganhar aqui R$400 de renda mensal, a gente precisaria aí de R$66.852,37. Fechou? É uma quantidade menor até que aquela quantidade que a gente simulou com o XP LG11, já que quando a gente diversifica, a gente pega alguns rendimentos maiores também que deixam o nosso rendimento maior, né, e nos possibilitam ganhar mais dinheiro investindo menos. Então, tá aí outra maneira de você diversificar. Você corre a chance aí de ganhar mais do que investir em um só. Se eu quisesse, por exemplo, ganhar R$2.000, né, sem precisar de fazer nada, eu precisaria aí de R$334.261. Se eu quisesse ganhar 10 mil contos, eu precisaria de ter R$1.671.309 investidos. Para ganhar R$150, vamos ver, R$25.069,64. Fechou? Basicamente foi isso, galera. E aí, essa parte de quantidades aqui, deixa eu só dar uma última explicação para vocês. É tipo assim, XPLG11 eu quero que representa 10% na minha carteira. Vou colocar aqui 10%, BTLG vai representar 20%, IRDM vai representar 15%, VISC11 vai representar 12%, 15% também, e MXRF vai representar 20%. Aí aqui, ó, você coloca as porcentagens que você quer que represente na sua carteira e ele faz uma conta aqui para você considerando os pesos, né, que aqueles fundos vão ter na sua carteira. Basicamente para isso. Se tudo tiver o mesmo peso, é só colocar número 1 aqui em tudo que dá certo. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado para vocês entenderem mais como ter renda com fundos imobiliários. Essa planilha vai estar aqui na descrição. Se você gostou, deixa um like, por favor, que isso me ajuda muito a trazer mais vídeos aqui no canal e apoia, né, o trabalho que eu tive de construir essa planilha e tudo mais para disponibilizar gratuitamente aí para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.